Então, pessoal, vamos aí a essa aula de geografia com o professor Luiz sobre a interferência humana no meio ambiente, né? Essa relação homem-natureza. Então, essa frase aí, cuide bem do seu planeta, para o bem dele e para o seu também, né? Então, é algo já assim para começar a se fazer uma reflexão sobre tudo que nós fazemos aqui no planeta, né? Tem consequências. Essas consequências podem ser positivas ou podem ser negativas. Então, vamos lá fazer essa viagem. Nessas imagens aqui, vocês podem observar a interferência humana na natureza. Essa interferência podemos observar nessa imagem aqui, a questão de poluição das águas, né? Tanto rios, lagos, oceanos e mares. Essa outra imagem aqui, nós estamos observando um processo erosivo, né? No caso aí, zona rural. Então, processo erosivo provocado por atividades como desmatamento, agricultura de forma inadequada. Então, a erosão é algo que é muito prejudicial, porque é perca de solo. Nessa outra imagem aqui, queimadas. Então, é comum aqui na nossa região, infelizmente, queimadas, e isso traz tanto prejuízo para a questão da fauna e flora, como também a questão da poluição atmosférica. Essa outra imagem aqui de um lixão, olha só, século XXI, infelizmente nós ainda se deparamos com essa situação. Inclusive aqui na nossa cidade, né, no município de Poços, nós temos a questão do lixão. Não deveria ter, né? Hoje existe a questão da reciclagem, que é algo que se reaproveita esse material. Aterro sanitário não é considerado vamos dizer assim, uma atitude adequada, porque aterro sanitário também traz algumas consequências. Bom, sobre a questão ambiental, né, sobre a questão relacionada ao homem e meio ambiente. Então, podemos observar que o progresso científico, mais o desenvolvimento tecnológico da atividade produtiva, trouxe um modelo de economia chamada economia industrial. Isso vai acontecer com as revoluções industriais a partir de meados do século XVIII, que isso aí vai levar a uma expressiva deteriorização, essa deterioração do equilíbrio ecológico, com mais retirada de recursos da natureza. Isso vai trazer prejuízos para a vida e a qualidade. Tá? Prejuízo, quando eu falo vida, não só humana, mas a vida de uma forma geral. Porque com esse novo modelo de produção, terminou sendo trazendo a necessidade de mais recursos tirados da natureza. Tá? Bom, com essa larga escala de industrialização verificada a partir do século XIX, né, a primeira revolução foi em meados do século XVIII, mas intensificou no século XIX. Então, houve um crescimento da população, né, houve alguns ganhos em termos de qualidade de vida da população, e com isso houve um aumento da população, uma expansão da economia. Né, inicialmente a Revolução Industrial começou na Europa, mas depois expandiu para outros países fora do continente europeu. Então, tudo isso aí vai trazer sérios resultados aí com relação à questão, né, da pressão sobre a natureza. Então, a elevação do consumo, com aumento maior na produção, isso tudo aí vai trazer alguns impactos, tanto na questão humana, como também na questão do espaço ambiental. Bom, gente, diante de todas essas situações, é que começa a haver uma preocupação a partir de meados do século XX, né, sobre a questão ambiental, num meio ambiente mais sadio. Então, a partir da década de 70, vai ganhar um enfoque de forma mundial. Em 1972, nós temos a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que é a Conferência de Estocolmo, na Suécia, que já vai ter assim, essa preocupação sobre o colapso dos ecossistemas naturais, que isso vai influenciar também na vida humana. E aí nós vamos observar que em muitos locais ainda a forma como o uso incontrolável e predatório dos recursos naturais vai fazer com que tenha sérias consequências com relação à questão da vida no nosso planeta. E aí nós estamos agora no século XXI, podemos dizer, com a crise ambiental sem precedentes na história, tá?
Esse é o maior problema hoje realmente. Olha, nós temos mais da metade da população morando nas cidades e isso vem trazendo sérios problemas. E com o aumento do desenvolvimento tecnológico, aumento na produção, aí sim nós estamos tirando recursos cada vez mais em quantidades maiores da natureza e também gerando cada vez mais lixo. Então veja só, o homem ele se tornou capaz de alterar de forma drástica a composição da atmosfera, mudança de recursos dos rios hídricos, interferir na composição dos solos, né? Como eu falei, mais da metade da população morando nas cidades, então houve a necessidade de aumentar a produção agrícola, então isso tem um reflexo no solo, no desmatamento de floresta, na extinção de algumas espécies, né? Então, muitas espécies aí entrando em extinção, né? Novos seres criados em laboratórios, né? Aí vem essa reflexão. Será que esse vírus que provocou essa pandemia, o Covid-19, né? Então, será que esse vírus aí não foi criado em laboratório, né? Houve uma mutação e aí nós estamos hoje sofrendo essas consequências, né? A questão da mudança na questão do ciclo hidrológico, né? As chuvas em si. Então, tudo isso aí tem provocado sérias interferências humanas no meio ambiente e sérias consequências. Uma dessas consequências é o chamado efeito estufa, que é um processo natural, né, do nosso planeta, que o efeito estufa, essa camada gasosa que envolve o nosso planeta, é ela que faz com que a possibilidade de vida no planeta. Mas a ação humana, o avanço da atividade industrial, vem intensificando o que nós chamamos de efeito estufa, que provoca o chamado aquecimento global. Que o aquecimento global ele vai se dar o quê? Essa camada gasosa que envolve o nosso planeta, ela absorve os raios solares. Só que esses raios solares vêm sendo intensificados devido ao quê? A quantidade de gases, né? Gás carbônico, o chamado CO2, provocado pelas queimas de combustíveis fósseis, né? Retirado da natureza a partir das revoluções industriais, vem intensificando aí com que o excesso de calor do nosso planeta, né, provocado aí, vem terminando provocando o que nós chamamos de aquecimento global. Então, as causas estão justamente, atividade industrial jogando poluentes na atmosfera, as queimadas de floresta, as queimas dos combustíveis fósseis provocadas pelos veículos automotores. Então, isso vai fazer com que o aumento desses gases na atmosfera provoque o aquecimento global. E aí nós temos as consequências provocadas por essa queima desses combustíveis fósseis, não é isso? Então, o superaquecimento do planeta vem provocando aí como consequência o derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, mudanças climáticas, não é isso? Maior incidência de fenômenos como furacões, tufões, ciclones, secas, espécies entrando em extinção e cada vez mais essas ondas de calor. Tá? Bom, outra consequência, ou melhor, outro problema ambiental de forma global é o chamado buraco na camada de ozônio. Então, essa redução da camada de ozônio, nessas duas imagens aqui, uma de setembro de 1979 e outra de setembro de 2000, mostra como esse buraco na camada de ozônio, que vem concentrando principalmente sobre a Antártida, devido à circulação dos gases, devido à circulação atmosférica, ela vem provocando aí sérios problemas. Tá? Um dos principais gases destruidores da camada de ozônio é o CFC, o chamado fluorocarbono. E aí vem trazendo consequência, porque a camada gasosa, né, a atmosfera, ela vem, principalmente a camada de ozônio, ela filtra os raios, principalmente ultravioleta, que vem do Sol. Com esse buraco vem o que? Vai intensificar, né, a presença desses raios ultravioleta, provocando aí a alteração no DNA das células, provocando câncer, provocando tanto, prejudicando tanto a questão de nós humanos como outros animais,
provocando aí o aquecimento global, a destruição de vegetação. Tá? Bom, gente, outro problema relacionado à questão ambiental é a chamada ilha de calor. O que é isso, ilha de calor? É um fenômeno climático que vai ocorrer nos grandes centros urbanos, quer dizer, provocado pela urbanização. Então, veja só, a presença de prédios, né, ruas pavimentadas, ausências de áreas verdes, isso termina intensificando a temperatura, porque o concreto ele absorve mais calor do que a vegetação, do que o solo sem cobertura de concreto. Então isso termina fazendo com que as temperaturas sejam mais elevadas nos centros das cidades do que nas periferias e na zona rural. Então aqui vem algumas medidas que para combater esse problema do chamado ilha de calor, que é o plantio de árvores nas grandes cidades, criação de parques e a sua preservação dessas áreas verdes, diminuindo a circulação de veículos automotores, então os chamados rodízios de veículos, que algumas cidades brasileiras, como São Paulo, já promove isso. Então são algumas medidas que vêm nesse sentido, de diminuir essa intensificação. E aí é justamente calor mais intenso nos centros das cidades, isso termina provocando, deixando também essas áreas mais chuvosas, trazendo mais problemas. Tá? Outra problemática ambiental global é a chamada chuva ácida, ok? Que é justamente a chuva ácida, devido à atividade industrial, né, veículos automotores, então esses gases eles vão entrar na atmosfera, uma reação química com o vapor de água e vai deixar a chuva ainda mais ácida do que o normal. E aí vai trazer sérios problemas para a vegetação, para as águas e rios e lagos que estão represados, então vão se tornar mais ácidas, como também nas cidades, a destruição de monumentos, de prédios, pontes, tudo isso aí devido à intensidade dessas chuvas ácidas. Gente, o Protocolo de Kyoto foi em 1997, tá? Que foi uma conferência mundial sobre a questão climática, aconteceu na cidade de Kyoto, no Japão, e de lá saiu um documento em que ele vinha fazer com que os países reduzissem os gases de efeito estufas, o monóxido de carbono, o enxofre, o metano, tá? E aí veio um mecanismo chamado de desenvolvimento limpo, que era justamente fazer com que os países mais industrializados, mais ricos, né, que poluíram bastante, eles tinham que começar a ter leis, práticas para reduzir a questão dos gases de efeito estufa. Então, foram diversos mecanismos, diversas orientações, só que, infelizmente, grandes poluidores como os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto, então terminou tendo sérios problemas. Então, o protocolo de Kyoto foi importante, mas não obteve resultados de forma significativa. E em 2015, vale salientar que o protocolo de Kyoto encerrou em 2012. Só em 2015 é que vem o seu um novo substituto, que foi conhecido como conhecido hoje como o Acordo de Paris, que aconteceu justamente nessa cidade de Paris, novamente uma conferência sobre a questão climática, e dela saiu um novo compromisso aí para que os países participantes adotassem medidas. Só que o Acordo de Paris é diferente do Protocolo de Kyoto, porque o Acordo de Paris, cada país ia definir as suas metas, né, suas estratégias para reduzir a questão da problemática relacionada às mudanças climáticas, né? Inclusive o Brasil assinou, os Estados Unidos, né? A maioria dos países assinaram, tá? E aí tá, né? Só que infelizmente o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, resolveu tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Só que o atual presidente, o John Biden, eu acredito que ele vai adotar a política de continuar no Acordo de Paris, né? O Brasil sinalizou, o atual governo Jair Bolsonaro, de uma provável retirada, mas houve pressões, né,
que poderia prejudicar o comércio do Brasil, e com isso o Brasil resolveu permanecer nesse Acordo de Paris, que é justamente isso, pessoal. Nós temos que buscar meios, porque infelizmente ou buscamos meios, a humanidade, de tentar preservar essa casa que moramos, chamada de planeta Terra, ou nós vamos ter sérias consequências com relação a esse tipo de problemas que é relacionado a questões ambientais. Tá? Deixo aqui esses vídeos para vocês, né, muito interessante sobre essa temática dessa aula de hoje, mas para aprofundar mais ainda, beleza? Então, gente, fica aqui a nossa aula de hoje. Valeu!